Olá, boa noite. Eu sou a professora Cássia, do IFRJ Resende, e hoje é com muita alegria que eu venho apresentar, né, um convidado muito especial aqui para nós, que é o professor Igor Macedo de Lima. Ele é mestre em engenharia ambiental pela UFRJ, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado em engenharia de segurança contra incêndio e pânico, e atualmente cursa ergonomia. Faz parte do grupo de higienistas ocupacionais, certificado pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, e é professor da Rede Federal. O professor Igor, ele já foi professor do Campus Resende, um professor querido, querido pelos colegas, querido pelos alunos, pelas alunas. E então hoje, professor Igor, é com muita alegria que nós viemos aqui para aprender um pouquinho mais, um pouquinho sobre a NR1 e o Programa de Gerenciamento de Riscos. Boa noite, Cássia. Obrigado pela apresentação. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Na quarta semana acadêmica desse campus, eu tive o privilégio, né, junto ao Gilson e o professor Rafael, o professor Ricardo, de inaugurar esse campus, né, fomos os primeiros professores. Eu tive o privilégio de organizar a primeira semana acadêmica, e eu tenho o privilégio, né, de estar aqui hoje trazendo essa palestra. Embora seja de uma forma online, mas é bom ver aí antigos amigos, ver colegas aí que a gente admira, que gostamos. Bom, queria agradecer ao Gilson pelo convite, agradecer ao Maxi pelo convite. É um assunto muito pertinente, né? A nossa área, a área da segurança do trabalho, ela está sofrendo diversas mudanças, e o que eu venho abordar aqui hoje, né, de uma forma rápida, de uma forma bem resumida, é a NR que está na moda, né, a NR01. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje. Eu vou estar apresentando aqui a tela para vocês. Só um momentinho, pessoal. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela? Dá só um ok aí no chat, pessoal, para a gente iniciar aqui a apresentação. Ok. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, já foi apresentado, meu nome é Igor Lima. Eu vou abordar o tema, né, o título da palestra é a nova NR01 e o Programa de Gerenciamento de Risco. A Cássia já falou um pouquinho, né, sobre a minha experiência, sobre o meu currículo. Sou professor do Cefet, e, na verdade, o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco da minha experiência, da minha bagagem, não só, né, como professor, mas principalmente como perito judicial. Eu atuei, né, em diversos processos trabalhistas envolvendo insalubridade, periculosidade, enfim, centenas de processos, e eu também fui consultor em diversas empresas. E eu vou trazer um pouquinho dessa bagagem, dessa experiência que eu tenho, para falar sobre essa nova norma, né, a NR01. E é uma norma extensa, é uma norma que os cursos, né, que estão sendo feitos aí, né, tá uma onda de cursos de NR1, são cursos de 24 horas, são cursos de, no mínimo, 8 horas, e é impossível, em uma hora, eu abordar todos os aspectos dessa norma que vai, como é que eu posso dizer, revolucionar, não, porque grande parte dos requisitos que ela pede já era pedido, mas ela vai meio que organizar as ações de saúde e segurança do trabalho. Pessoal, vocês podem ficar bem à vontade aí para fazer perguntas, né? E o pessoal, se quiser, eu não sei como é que vai ser a dinâmica, se vai ser no final, ou se pode ser interrompido a qualquer momento. Para mim, não há problema em relação a isso, tá? Então, fique bem à vontade aí para
para fazer as perguntas, eu vou tentar responder aqui no meio da apresentação. Você quer falar, Cássia? Não, eu ia apenas dizer que fica a seu critério. Se você preferir que as pessoas interajam com você nesse momento, ok. No final também, da maneira como você preferir. Tá. Bom, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui no chat. Eu vou tentar olhar e tentar responder. Se não, vou tentar também no final da palestra deixar um tempinho para que a gente possa debater, conversar sobre o tema. Bom, pessoal, sem mais delongas, né, eu vou apresentar mais ou menos aqui a minha ideia hoje do que eu vim falar sobre esse assunto, um resumo, né, do que eu preparei sobre essa nova norma. Então, eu vou falar sobre dar uma visão geral dessa nova NR1 e vou falar principalmente do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e vou pegar os principais aspectos referentes a esse programa de gerenciamento de risco, que é a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, o controle, a análise dos acidentes, o inventário de risco e o plano de ação. Então, vou tentar abordar esses assuntos de uma forma bem sucinta, vamos dizer assim. Bom, tivemos uma mudança de governo recentemente, e junto com essa mudança de governo houve diversas mudanças em diversas áreas do nosso país. Uma delas foi a extinção do Ministério do Trabalho, né, Emprego, e a criação da Secretaria do Trabalho, e mudanças referentes à forma como as normas são mudadas. Antigamente, para uma norma ser mudada, eram feitas comissões temáticas, comissões tripartites. Eu fazia parte de uma dessas comissões, da NR18, onde era discutido ali, né, as questões envolvendo as normas, e depois ia-se para Brasília para ter uma discussão maior, numa comissão tripartite maior, para que fosse validada essa mudança. Só que essa estrutura de mudança, ela mudou, fazendo com que houvesse assim, uma aceleração e revisão de diversas normas regulamentadoras, né? Então, a NR9 está em revisão, a NR7, a NR9 fala de PPRA, a NR7 fala de PCMSO, a NR12, enfim. A maioria das normas estão mudando, né? E eu acho que a norma que sofreu uma maior mudança foi essa nova NR01, né? Então, a NR01 é uma norma que o título era Disposições Gerais, e agora entrou o Programa de Gerenciamento de Risco, né? O Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, e essa mudança nessa norma, ela teve uma mudança no primeiro momento, que foi no ano passado, ela já tinha sofrido uma mudança, e foi colocado alguns itens, eu estou apresentando aí para vocês, né, mais ou menos como essa norma está dividida. Esse item 1 e 2, que fala sobre os objetivos e campos de aplicação, ela já tinha na norma passada, só mudou pequenos detalhes. Competência e estrutura também mudou, porque não existe mais Ministério do Trabalho e Emprego, mudou a nomenclatura desse órgão, agora a Secretaria de Trabalho. Essa parte de direitos e deveres também já tinha, né? Quais são os direitos e deveres do empregado, quais são os direitos e deveres do empregador. Então, são itens, né, que já tinha nessa norma. A partir do item 5, né, que fala sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais, que houve aí, né, esse acréscimo e essa mudança em relação à nossa área de saúde e segurança do trabalho. O item 5 eu considero o item mais importante dessa norma, que fala sobre esse GRO e sobre o PGR, que é o assunto dessa palestra que eu vou tratar aqui com vocês hoje, né? Então, eu vou dar uma visão geral dessa norma. Mas houve também outras mudanças significativas que não podem deixar de ser abordadas, né? E como o tema da palestra fala sobre essa nova NR1,
Então, houve o acréscimo da informação digital, né? Essa norma apresentou requisitos mínimos para que as informações digitais sejam colocadas lá na Secretaria do Trabalho, então, para diminuir um pouco, né, a burocracia de papel, e já está apontando, né, para o e-social, que é um tema que está sendo discutido há muito tempo e até agora não saiu, né, esse e-social. Houve também a inclusão desse item de capacitação e treinamento, e aí ele apresenta o que é um treinamento inicial, o que é um treinamento periódico, o que é um treinamento eventual. E houve um acréscimo e uma mudança que isso ocorreu ano passado, não foi esse ano, referente a não cobrar tanto das pequenas empresas, né, dos microempreendedores, e não cobrar tanto. Então, se a empresa ela for microempreendedor, empresa de pequeno porte, fazer parte do grau de risco 1 e 2, e não tiver nenhum tipo de risco, né, ela declarar que não tem risco físico, químico e biológico, ela se isenta, ela pode ser isentada de fazer algumas documentações e cumprir algumas obrigações. Então, facilitou um pouco aí para os pequenos empresários. E também teve esses anexos, né, onde foi colocado termos e definições e o surgimento do treinamento EAD, que foi muito pertinente, principalmente em relação a essa época que temos vivido de coronavírus, né? Então, dando-se uma visão muito rápida, né, uma visão bem geral do que é essa nova NR01. Então, ela mudou, a NR01 mudou, não só a NR01, mas diversas normas de saúde e segurança do trabalho mudaram e estão mudando, né? Então, nós, profissionais da área de saúde e segurança, acredito, né, essa aqui é uma palestra técnica, então a maioria deve ser ou estudante ou profissional da área, temos que ficar atentos a essas mudanças. E a mudança principal, como falado, é o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais, que é o PGR. Então, o item 5 dessa norma, né, o item 1.5, traz o PGR, ele traz, na verdade, o gerenciamento de riscos ocupacionais. E dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais, um texto grande, não cabe aqui eu abrir a norma e, né, ler e falar cada detalhe da norma. Eu separei alguns pontos que eu julguei ser mais importantes, né, que um profissional da área de saúde e segurança entenda. Então, eu não sei qual é o nível de conhecimento, né, do público aqui. Não sei se vocês já estão muito por dentro dessa mudança, se vocês já conhecem essas mudanças, até porque já é um assunto que está sendo muito divulgado, né? E com essa pandemia, diversas lives foram feitas abordando esse assunto, porque é o assunto que vai nortear as ações de saúde e segurança do trabalho. Então, se você não ouviu falar sobre o PGR, sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, e você trabalha nessa área, né, de saúde e segurança do trabalho, e você estuda, é importante você estudar essa norma, né, com muito afinco, né, detalhadamente, para que possa conhecer essas mudanças. Então, pessoal, eu vou dar uma breve pincelada, né, sobre esse tema, para que quem não sabe nada comece a entender mais ou menos o que é essa norma. Bom, então, esse item 5 da NR01 trouxe o gerenciamento de riscos ocupacionais. Aí, o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, Igor? O que consiste esse gerenciamento? É o tudo da segurança do trabalho. Todas as informações da área de segurança do trabalho, né, de todas as normas, todos os requisitos das normas, eles precisam estar dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais. E esse gerenciamento de riscos ocupacionais, ele como é que eu posso dizer, resumido, ele vai ser apresentado, ele vai ser
disponibilizado, estruturado através de um programa, né? E esse programa é o programa de riscos ocupacionais, é o PGR. Então, o PGR ele está dentro do GRO. E o GRO e o PGR contemplam tudo relacionado à saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, é uma norma muito importante, é uma mudança muito relevante e vocês precisam saber disso. Então, dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais, a norma ela apresentou alguns requisitos. E o que seriam esses requisitos? Requisitos são itens que são obrigatórios. Então, toda empresa que fizer o PGR, toda empresa que fizer o GRO, ela precisa cumprir esses itens que foram colocados nessa NR01. E, como eu falei, eu vou apresentar agora um pouquinho dos itens principais. Eu não vou conseguir falar tudo em uma hora. E como eu falei no início da apresentação, o meu objetivo aqui hoje na verdade, trazer uma pincelada do que é esse PGR e citar alguns cuidados que nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, precisamos ter para elaborar esse documento, esse PGR. Então, como eu disse, eu vou trazer assim, um pouquinho da minha experiência e, por que não, né, a maldade, vamos dizer assim, de um perito judicial que já circulou, né, por diversas empresas, diversos tipos de empresa, para dizer aonde as empresas mais erram, né, e qual é a importância de a gente fazer esse documento, na verdade, que não é um documento, esse programa que vai estar resumido em um documento da maneira melhor possível. Então, esse é o meu objetivo, né, aqui hoje. Bom, pessoal, eu estou falando, vocês fiquem à vontade aí para perguntar aí no chat, né? A gente está vivendo uma época diferente, às vezes fica falando, eu sei que vocês estão me ouvindo aí, mas a gente sente falta dessa interação. Mas fiquem à vontade aí para perguntar. Bom, então, pessoal, o primeiro item que eu quero destacar é o item relacionado à identificação dos perigos. Então, o que seria essa identificação dos perigos? Nada mais é do que o reconhecimento desse perigo, né? Desse perigo e desse risco, né? Que nós temos um perigo e, dependendo da nossa exposição a esse perigo, né, o risco ele vai mudar ou não, né? A gente pode estar com um risco maior ou com um risco menor, vamos dizer assim. Então, o primeiro momento, a norma fala dessa identificação do perigo. E a identificação do perigo não é uma novidade para nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho. Na verdade, é a nossa essência. Nós, profissionais, vivemos para isso, né? A todo momento, nós, profissionais que temos a missão de prevenir acidentes e doenças do trabalho, nós temos que sempre identificar os riscos, mas não adianta nada somente identificar esses riscos e esses perigos e não fazer nada. Então, a gente precisa saber qual é o tamanho, né, desse risco. Precisamos fazer uma avaliação. Essa avaliação pode ser feita de forma qualitativa e também de forma quantitativa. Então, se um trabalhador está exposto ao ruído, se eu identifico que um trabalhador está exposto ao ruído, que é um agente de risco bem usual, vamos dizer assim, na maioria das empresas tem, eu preciso, de certa forma, não só identificar, não posso chegar lá na empresa e dizer, beleza, você tem um ruído aqui, mas você, como profissional de saúde e segurança do trabalho, o que você vai fazer para resolver esse problema? Se a sua principal função, se a sua principal missão é prevenir acidentes e doenças do trabalho. Então, não adianta eu identificar, eu preciso identificar e eu preciso avaliar esse risco, mas também não adianta só eu avaliar. Então eu chego numa empresa
e eu vejo que o trabalhador está exposto ao ruído, ou está exposto a um agente químico. E eu sei que esse agente químico pode causar, né, uma sequela grande a esse trabalhador, pode causar algum câncer, pode causar um problema de saúde desse trabalhador. Eu tenho que avaliar. E depois que eu faço essa avaliação, eu preciso saber, né, eu preciso comparar, vamos dizer assim, essa avaliação que eu fiz com os limites de tolerância, com os níveis, os limites ocupacionais, enfim, para verificar se aquilo pode causar um dano ou não para o trabalhador. Então, pessoal, eu estou sempre reconhecendo e eu estou sempre avaliando. Então, se eu fiz uma avaliação de ruído e eu identifiquei que aquele ruído está acima daquilo que é permitido, né, acima do limite de tolerância, e eu verificar que está acima desse limite, eu não posso não fazer nada. Eu preciso colocar barreiras, eu preciso controlar esse risco, né, para que o trabalhador ele não fique doente, para que esse trabalhador ele não sofra nenhum acidente, enfim. Então, nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, estamos sempre identificando os riscos, avaliando e controlando. É para isso, né, que existimos, né? E essa é a função, essa é a nossa função. Bom, então voltando aqui, pessoal, para a nossa apresentação, no processo de identificação dos perigos, a NR1 ela traz alguns requisitos. O que seria requisitos? São exigências, né? Exigências essas que precisam ser cumpridas. E eu trouxe aqui, né, algumas dessas exigências que chamam a atenção. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a NR01 ela traz, né, novamente à baila que é necessário que os trabalhadores eles participem desse processo de identificação dos perigos. Por que é necessário que os trabalhadores participem desse processo? Porque ninguém melhor do que o trabalhador, vamos dizer assim, que está ali realizando as suas atividades todos os dias, cumprindo aquelas tarefas, o trabalhador, né, ele tem uma noção, né, básica de quais são os seus riscos, né? Quais são os perigos. Então, é importante nós termos, né, um mecanismo de ouvir esse trabalhador. Então, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: a norma, novamente falando, a norma ela apresenta requisitos. Requisitos são obrigações. Então, se a norma está falando, olha só, você tem que ouvir o trabalhador, você vai ter que ouvir o trabalhador. E não adianta, pessoal, né, você chegar e dizer, eu ouvi o trabalhador, enfim. É bom que você registre isso. É bom que você evidencie isso. Então, o início de tudo, né, da elaboração do PGR é você criar um mecanismo, seria esse um formulário, criar uma metodologia, uma forma de ir, né, nos ambientes de trabalho e ouvir o trabalhador, né, relacionado à sua atividade e a percepção que ele tem sobre aquele risco. E, como eu falo, evidenciar. Aí eu volto novamente, né, a falar da minha bagagem como perito. Né? Vocês precisam evidenciar. A norma, né, o PGR, é um sistema de gestão. Na verdade, a norma ela sistematizou todos os assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Ela conversa muito com a antiga OSA 18001, que agora é ISO 45001. Então, empresas que já têm um sistema de gestão, elas praticamente já têm um PGR pronto, né? Vai mudar uma coisa ou outra. Mas a primeira dica que eu gostaria, né, de dar para vocês é: tenham evidências de tudo que vocês fazem. Se a norma está falando que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Né? E tudo na área da saúde e segurança do trabalho nós temos que evidenciar. Então, você evidencie que você ouviu esse trabalhador.
Outro ponto, eu não vou falar de todos os pontos, porque o assunto é extenso, pessoal, mas, assim, ela fala que você tem que identificar os perigos, que você tem que entender quais são as atividades, quais são as tarefas e quais são as funções a que o trabalhador está exposto, né, que o trabalhador desenvolve. E quando eu falo, pessoal, atividade, é comum, né, nós, profissionais de segurança do trabalho, muito comum, eu tenho muita experiência em analisar a documentação, como eu falei, por conta da minha bagagem como perito, da minha bagagem como consultor, então já vi diversos tipos de documentação. E é muito comum os profissionais, na hora de elaborar um PPRA, que, por sinal, está com os dias contados, o PGR vai substituir o PPRA, o PGR vai substituir o PCMAT. Então, pessoal, uma nova revolução, na área da saúde e segurança do trabalho está para acontecer. Enquanto o PPRA ele pegava só os agentes físicos, químicos e biológicos, o PGR vai pegar agente físico, químico, biológico, ergonômico, acidente. O PGR é tudo, pessoal, é tudo. Eu estou vendo aqui o chat, e eu vi que o Gilson fez uma contribuição aqui importante em relação à CIPA. Com certeza, Gilson, eles têm que ouvir a CIPA, eles têm que participar da CIPA, tem que entender o que esses profissionais da CIPA têm a dizer em relação aos riscos. Não são eles que fazem o mapa de risco, não são eles que estão de frente ali também, nas áreas operacionais, então é muito importante ouvir eles. Mas voltando aqui, pessoal, em relação à atividade, é comum eu verificar que na hora de descrever a atividade, os profissionais colocam lá a atividade do CBO, né? Então, assim, coloca o CBO, que é uma descrição de atividade genérica, vamos dizer assim, que a mesma atividade pode se enquadrar para diversas profissões. Então, não é isso, pessoal, que o PGR traz. Então, assim, e até mesmo no processo de reconhecimento de risco, no processo de identificação de risco, é importante a gente entender exatamente quais são as atividades que esse trabalhador desenvolve e quais são as tarefas, as pequenas tarefas. Então, você não bota de uma forma geral, coloca de uma forma detalhada. Então, assim, eu tinha um documento quando eu trabalhava como consultor, que eu chamava de ficha de avaliação de insalubridade e periculosidade, onde o trabalhador, onde eu criava uma comissão, vamos dizer assim, como é que funcionava isso? Eu era consultor de uma empresa, então eu criava um comitê nessa empresa, chamava ali os encarregados, os supervisores, explicava mais ou menos o trabalho, e esses encarregados, eles tinham facilitadores em cada um dos setores, onde eles descreviam com detalhes as atividades. Se eu sei a atividade com detalhe, eu consigo identificar os riscos com detalhes. Então, assim, nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, um aspecto muito importante que influencia o nosso dia a dia é a identificação das atividades. Então, assim, como consultor é difícil, Por exemplo, eu tinha mais de 150 empresas para tomar conta ao mesmo tempo. Eu não sabia a real função de cada trabalhador de uma empresa. Eu tinha empresa com 500 funcionários, empresa com 50 funcionários, mas, enfim. Então, por isso que eu botava esse formulário. Então, vocês percebam novamente que eu estou trazendo uma evidência. Pessoal, evidenciem. Sem falar que no campo da justiça do trabalho, o que mais acontece é, quando um trabalhador entra na justiça do trabalho, ele fala que fazia uma coisa, mas na verdade ele não fazia, porque ele está ali no anseio de ganhar a periculosidade, ele está no anseio de ganhar a insalubridade. Então, assim, é importante que vocês descrevam essa atividade, que vocês descrevam isso de uma forma detalhada e documentada.
Então, pessoal, isso é importante. Quando eu sei a atividade, eu consigo identificar os riscos da melhor forma possível. Aqui no eu já vou responder a sua pergunta, se eu terminar aqui essa linha de raciocínio. Então, dentro da identificação dos riscos, a norma traz alguns pontos aqui que eu separei. Você tem que dizer qual é o agente, né? É um agente físico, químico e biológico? É um agente químico? Ah, mas não é tinta e solvente. A tinta, ela apresenta ali uma composição de diversas substâncias. Então, se o pintor está exposto à tinta, você tem que saber, essa tinta é formada com o quê? Tem tolueno, tem benzeno, tem estileno, enfim, você tem que dizer exatamente qual é o agente. E aí, sabendo qual é o agente, você tem que dizer qual é o dano que esse agente pode acarretar ao trabalhador. Cada substância, ela trabalha de uma forma diferente no organismo do trabalhador. Então, preciso pesquisar isso. Qual é a fonte? Né? Esse trabalhador está exposto à vibração. Qual é a fonte dessa vibração? É um martelete? É uma ferramenta pneumática? Enfim, qual é a fonte? Quais são os cargos e as funções que estão expostos, né? E a norma também fala sobre os perigos externos. Então, como a norma ela não pega só o agente físico, químico e biológico, ela pega risco de acidente, ela também trabalha com a NR33, que fala de espaço confinado, e ela trabalha também com a NR35, que fala de trabalho e altura. E essas normas, ela fala de perigos, né, externos. Então, o trabalhar em espaço confinado, o trabalhar, né, um trabalho em altura, é um risco, existe aí um risco. Mas existem outros riscos externos, dependendo de onde você vai efetuar esse trabalho. Então, se eu for fazer aí uma limpeza de uma caixa d'água, eu tenho o risco do espaço confinado, mas dentro dessa caixa d'água eu posso ter algum outro tipo de agente, né? Algum bicho que pode me picar, eu posso ter qualquer outra coisa que é um perigo externo, então eu tenho que mapear esses perigos externos também. Enfim, e aí, pessoal, eu vou responder aqui as perguntas aqui da Quinoan e da Cássia, né? A Quinoan falou, quando foi identificado o risco ergonômico nas atividades, será necessária a emissão de uma análise ergonômica do trabalho? Então, Quinoan, a ergonomia, né, ela veio para dentro do PGR, os riscos veio para dentro do PGR, né, e é importante ser feito, sim, a análise ergonômica do trabalho. Agora, em todos os postos? Então, assim, a análise ergonômica do trabalho que a gente costuma ver aí, né, e eu estava numa discussão ferrenha hoje com uma colega que atua muito nessa área, que eu estou terminando, né, a pós-graduação em ergonomia, estou fazendo aqui o TCC, é que o que acontece? Essa análise ergonômica que viemos aí, ela, na verdade, não contempla o mínimo que é necessário, e o mínimo é o que está lá no manual da NR17. Então, eles estão muito preocupados com isso daqui, ó, com a postura, né, com a ergonomia física, mas não está preocupado, por exemplo, com a ergonomia cognitiva, com os outros tipos de ergonomia. Então, assim, a análise ergonômica do trabalho, ela precisa ser feita, ela é muito trabalhosa, e para que ela seja feita, né, nós temos que priorizar aonde vai ser feita essa análise ergonômica do trabalho. Né? Não é em todos os setores que precisa ser feito. E eu vou falar isso já, quando eu falar de avaliação de risco. Quando eu falar de avaliação de risco, eu vou falar que vai ter que ter uma matriz de risco. Então, eu vou identificar os setores, sabendo as atividades, eu vou, essa atividade aqui, ela precisa de um tratamento especial. Aí, nessa atividade, eu vou fazer uma análise ergonômica do trabalho. Porque o que eu tenho visto, na verdade, é um checklist, né, geral, que nada tem a ver com uma análise ergonômica do trabalho. O que o pessoal vende aí é isso. Mas isso também é um assunto, né, que faz parte desse assunto aqui, mas é uma outra palestra que a gente pode falar mais para frente. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta aqui, não. Dá um ok, sim. Em relação à pergunta da Cássia, em sua visão, houve algum tipo de retrocesso nessa norma? Não, né? Então, Cássia, o que acontece? A mudança do governo, ela trouxe
como é que eu posso dizer assim, né, algumas preocupações, né? E a preocupação maior, e isso eu vivi na pele, foi a extinção de diversas comissões que discutiam norma. Então, quando você tem uma norma, havia discussões tripartite. O que é uma discussão tripartite? Representante do empregado, dos empregados, representante dos empregadores e representantes do governo. Só que essas discussões, sim, ela demorava uma eternidade. Então, as normas elas não tinham ali uma velocidade de revisão. Muitas normas estavam desatualizadas. Aí, o que o governo fez? Acabou, né, basicamente, com essa discussão, acelerou. Existe ainda a comissão tripartite, mas o processo de trabalho está muito mais acelerado e começou a ter diversas revisões. Então, assim, ficamos com medo, né, em relação a essas mudanças, porque a discussão acabou, vamos dizer assim, em relação aos grupos, mas, na minha opinião, do que eu tenho visto aí de mudança nas normas, muitas normas têm mudado para melhor, né? E aí a minha preocupação é a seguinte, né? As normas têm mudado para melhor, mas será que a fiscalização dessas normas vai ser satisfatória? Então, assim, essa discussão. O papel, Cássia, tá bonito. Essa norma mudou e mudou, melhorou e vai melhorar muito a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Agora é o papel. Será que isso vai realmente valer? Vai valer? Não adianta o papel estar bonito, né? E só para inglês ver. Porque o que temos visto aí, os concursos públicos não estão mais acontecendo. Há diversos profissionais muito especialistas se aposentando, então os auditores fiscais do trabalho, né, é uma carreira que não tem um concurso há muito tempo e já são poucos auditores para fiscalizar o grande número, né, de empresas e, enfim, há um enfraquecimento em relação à fiscalização. Isso a gente é possível perceber nos órgãos relacionados, vamos dizer assim, ao governo. O que eu tenho visto, na verdade, é uma atuação muito forte do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão, né, que não está alinhado ao governo. Então, assim, o papel está muito bonito, vamos ver a prática. Então, é isso mesmo, Cássio, é um paradoxo aí. Então, assim, o papel está legal, vamos ver como é que vai se dar na prática, vamos ver como é que vai funcionar. A Quinoan aqui, né, complementou, falando, mas seria obrigatório ou vai depender do setor de segurança decidir se realiza ou não? Então, Quinoan, para responder a sua pergunta, eu vou colocar esse item aqui que fala de avaliação dos riscos. Então, eu vou falando desse item e eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu vou responder a sua pergunta no item que fala de matriz de risco, né? Então, um outro item relacionado a esse PGR é a avaliação de risco. E a norma ela traz aí alguns requisitos, vamos dizer assim. Eu não posso, pessoal, dentro de uma empresa, imagina uma empresa com 500 funcionários, né? E dentro desses 500 funcionários, você tem lá diversos tipos de problemas, né? O que a norma está trazendo aqui é uma gestão. Ela está colocando a responsabilidade, né, nos profissionais de segurança na tomada de decisão. Então, se eu tenho gestão, eu preciso decidir qual é o risco que eu vou priorizar ou não, né? Mas esse decidir qual é o risco que eu vou priorizar ou não é feito de uma forma, assim, vamos dizer, intuitiva. É através de uma metodologia, é através de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma ferramenta, né, para essa tomada de decisão. Então, assim, eu não consigo resolver todos os problemas. Então, assim, a análise ergonômica do trabalho, ela é importante, né, e ela, sem dúvida nenhuma, dos problemas relacionados à segurança do trabalho, é o que dá mais trabalho, né, porque você tem que ver diversos aspectos da atividade, então você tem que colar no trabalhador, ver as atividades, existem diversas ferramentas, então, assim, dá um trabalho, por isso que eu estou falando que o que a gente vê aí não é análise ergonômica do trabalho, elas não seguem
eu posso dizer se 95%, para ser otimista ainda, né, das análises ergonômicas de trabalho que vemos, elas não seguem lá o que diz o manual da NR17. Então, isso é um problema. Então, a análise ergonômica do trabalho ela precisa sim ser feita, mas ela não pode ser feita da forma que está sendo feita. Então, eu preciso saber aonde eu vou, como é que eu posso dizer, fazer essa análise ergonômica do trabalho bem feita. E não existe só o risco ergonômico. Existe o risco físico, existe o risco químico, existe, enfim, risco de acidente. E aí a norma ela traz essa gestão, né? Nessa avaliação de riscos aqui, ela está falando, olha só, profissional de saúde e segurança do trabalho, você não identificou os perigos, agora vocês vão ter que me dizer qual é esse risco, né? Como é que é esse risco. Se esse risco é pequeno, se esse risco é grande, se é um risco que pode ser controlado, se é um risco que tem que ser priorizado. E ela ensina, ela mostra, né, como é que tem que ser feito isso. E ela fala aqui que essa avaliação de risco tem que ser levada em conta a severidade, né, daquele risco, a probabilidade desse risco acontecer e o número de trabalhadores. Então, quando eu vejo a severidade, a probabilidade e o número de trabalhadores, eu nada mais, né, eu estou fazendo que uma matriz de risco. Então, se vocês não conhecem, né, vocês precisam conhecer a matriz de risco, já faz parte do nosso cotidiano e agora, mais do que nunca, ela vai fazer cada vez mais parte. Então, dentro dessa matriz de risco, como é que funciona? Eu posso fazer o PGR por setor, eu posso fazer o PGR por função, eu posso fazer o PGR por grupo homogêneo de exposição, enfim. Dentro do meu PGR, eu vou lá, vi diversos setores, coisa e tal, aí eu vi que aquela empresa, que aquele GHE está exposto a diversos riscos. Aí, está exposto ao ruído. Na parte de identificação do risco, eu já vi qual é o agente, eu já vi qual é a fonte, eu já coloquei, né, essas informações. Provavelmente isso vai ser feito numa planilha, né? Agora eu vou avaliar. Poxa, eu estou vendo que esse trabalhador ele está exposto a um produto químico que tem benzeno. Poxa, o benzeno, ele é agressivo ou não? A severidade dele é grande ou não? Aí eu vou dar um número para essa severidade. Então, eu vou ter uma matriz de risco já, como é que eu posso dizer, organizada, os critérios bem definidos, e através desses critérios eu vou dizer, ó, o benzeno não, o benzeno é muito ruim. Então eu vou dar lá, o valor que eu vou dar vai ser 5. E a probabilidade desse trabalhador, né, estar exposto a esse risco? Aí a probabilidade, tipo assim, como é que ele desenvolve essa atividade? Quanto tempo ele demora para fazer essa atividade? Quais são, como é que eu posso dizer assim, as medidas de controle existentes? Então, eu vou estabelecendo diversos critérios para numerar esse risco, para dar um número, para engenheirar, vamos dizer assim, deixa de ser intuitivo, e eu vou botar um número para dizer qual é aquele que eu vou priorizar. E aí eu multiplicando essa severidade com essa probabilidade e com esse número de trabalhadores eu vou ter um valor naquele GHE. E aí eu pegando todos os setores da empresa, eu vou ter lá diversos riscos e vai ter aquele risco que vai ter uma pontuação maior e vai ter aquele risco que vai ter uma pontuação menor. E aí com isso eu vou fazer o quê? Eu vou priorizar. Né? É muito difícil a gente chegar numa empresa e tentar resolver todos os problemas. A gente vai ter que priorizar. Mas essa priorização, ela precisa ser feita de maneira técnica. Nós somos profissionais, nós somos técnicos. E a maneira técnica de fazer isso é através da avaliação de risco, né? Usando principalmente a ferramenta de matriz de risco. Então, aqui se é obrigatório, vai depender do setor de segurança decidir se realiza ou não. A resposta é: quem vai dizer, né, aonde você vai fazer a análise ergonômica de trabalho, se ela é prioridade em relação aos outros riscos, essa matriz de risco.
Então, fazendo a matriz de risco, Igor, então eu tenho lá um risco ergonômico, eu vou deixar para lá? Não estou dizendo que você vai deixar para lá, mas você vai ter que colocar o esforço, né, a sua gestão naqueles riscos que tem um maior número, né, que tem uma maior probabilidade, uma maior severidade de causar algum dano à saúde do trabalhador. Então, é importante, vamos dizer assim, fazer essa matriz de risco. Então, responde aí, Aquinó, se eu respondi a sua pergunta dessa questão de ser obrigatório ou não. Então, estou dizendo assim, as ações de segurança do trabalho, a tomada de decisão, ela vai ser baseada, vamos dizer assim, nessa avaliação de risco, nessa matriz de risco. Essa matriz de risco vai dizer aonde eu tenho que colocar meu dinheiro, aonde eu tenho que colocar meus esforços. Então, assim, esse ano eu vou investir no problema do ruído. Esse ano eu vou investir no problema da vibração, ou no problema de um acidente relacionado a incêndio. Enfim, essa decisão vai ser tecnicamente estabelecida através de uma matriz de risco, né? Ano que vem, eu resolvi esse problema. Ano que vem, esse problema já foi resolvido, agora eu vou investir em ergonomia. Vocês percebem, pessoal, que está muito bonito, está muito legal, está muito boa essa mudança da NR01. Então, se esse PGR for feito da maneira que o governo quer, que está escrito, nossa área vai mudar, a gente vai conseguir fazer gestão de risco. Vamos deixar de pegar o PPRA, que é só um papel, reconhecer o risco, avaliar e no outro ano fazer a mesma coisa, não controlar e não fazer nada, né? Então, o que o governo quer eu quero gestão. Eu quero gestão. Então, pessoal, eu vou ler aqui a pergunta da Cássia rapidinho, a gente continua aqui na questão da avaliação de risco, tá? Os aspectos mensuráveis são mais notados porque parecem mais palpáveis, mas segundo plano. Com certeza, Cássia, com certeza. Então, assim, o pessoal pega a ergonomia porque o pessoal quer o trabalho fácil. Eu estou falando bem, como é que eu posso dizer? O que acontece, né? A maioria desses documentos são feitos por consultorias e você não consegue a concorrência. Eu estava até conversando isso com a colega hoje. É muito complicado porque as empresas elas querem um documento mais barato, né? Ela quer o documento mais, como é que eu posso dizer assim, o mais barato mesmo. E aí, assim, o documento mais barato provavelmente não vai ser feito com a melhor técnica possível, com o melhor profissional possível, e muitas vezes vai ser mal feito. E aí, esse profissional, essa empresa de consultoria que ganhou, por ela ter colocado o valor mais barato, ela não vai ficar lá olhando a atividade do trabalhador, vendo o aspecto cognitivo, vendo esses aspectos mais subjetivos, né, para fazer uma análise ergonômica do trabalho da melhor forma possível. Ele vai ver o físico, ele vai chegar lá porque é rápido, né? Ele vai medir, né, vai fazer as medições, vai medir o conforto, vai medir o ruído, porque isso aí é tranquilo de ser feito e é rápido. E até mesmo medição de ruído, muitas vezes não fazem de acordo com o manual da NR17, que diz que tem que ser com dosímetro. O pessoal pega aquele equipamento pontual, enfim. Então, Cássia, respondendo a sua pergunta, com certeza, os aspectos subjetivos dão mais trabalho. Eles dão mais trabalho do que o aspecto físico. E por dar mais trabalho, as pessoas simplesmente não fazem. Como eu falei, não há fiscalização, né? Não há fiscalização. Então, isso é complicado. O papel é bonito, mas a prática não ocorre. Não sei se eu respondi sua pergunta, Cássia. Só vou ler aqui a pergunta do Gilson, pessoal, e volto para o slide lá. A cultura de negação desses riscos cognitivos colabora para a negligência. Qualquer situação, não é uma pergunta, o Gilson está falando. Cássia contribuiu, então ótimo, pessoal. Então, voltando aqui para a nossa avaliação de risco, o ponto central da avaliação de risco é essa matriz, né? Então, na avaliação de risco, tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração, né? Quando eu faço uma avaliação de risco. Como eu falei,
Existe uma avaliação de risco qualitativa e existe uma avaliação de risco quantitativa. Então, eu preciso saber os limites de exposição, os valores de referências. Eu preciso... É aconselhável que essa avaliação de risco seja feita através de uma ferramenta. Existem diversas ferramentas, APR, FMEA, RASOP, enfim, escolhe uma, né? A APR, ela atende muito bem essa questão do... Eu gosto de trabalhar com a APR, então você vai usar uma ferramenta dessa para fazer essa avaliação de risco e vai pegar uma matriz de risco para concluir o nível daquele risco. Tem que ser levado em consideração o perfil da exposição, as medidas de controles implementadas, os cenários das atividades que vão ser desenvolvidas. É um processo que requer uma revisão contínua. Não adianta eu avaliar o risco e resolvi meu problema, não vou fazer mais nada. Não, a gente tem sempre que fazer uma revisão contínua e existe um conhecimento em diversas normas aqui. Eu citei algumas, a ANRs, as NHOs, a ACGH, a NIOSH, a OSA, precisa conhecer o Control Band, né? Enfim. Então, pessoal, a avaliação de risco é um aspecto, vamos dizer assim, muito importante desse PGR. E como eu falei, pessoal, não adianta eu identificar o risco, eu saber que esse risco é ruim, que ele vai causar algum dano ao trabalhador e não fazer nada, né? E aí, novamente, a NR01, ela fala sobre esse controle de risco, né? E ela novamente fala, olha só, você não perguntou ao trabalhador sobre a percepção dele relacionada aos riscos? Você não fez a avaliação desse risco que esse trabalhador sugeriu? Agora você tem que dizer para ele, você tem que informar esse trabalhador quais são os controles que você colocou e se esses controles são efetivos ou não. Você precisa, né, no controle de risco, prestar atenção nas exigências de outras normas. A NR01, ela é um abre-alas, pessoal. Então, como eu falei, ela chama diversas outras normas. A NR10, existem lá a forma de controlar o risco. Então, se o cara trabalha com equipamento elétrico, se o cara trabalha exposto à eletricidade, existem exigências na NR10 relacionadas ao controle desse risco. Eu tenho que cumprir essas exigências. Existem exigências na NR12, que é de máquinas e equipamentos, na NR33, na NR35. Então, eu preciso olhar não só a NR1, eu preciso olhar todas as normas. Então, nosso trabalho está muito grande, né? Continua muito grande, na verdade, não mudou, né? Agora ele só está estruturado, ele só está sistematizado. O que a NR1 fez foi sistematizar as nossas ações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. E está fazendo muito bem. A NR01, eu considero que o texto está muito bom, muito bom. Bom, e aí, pessoal, o controle de risco, né? Você tem que levar em consideração também os dados passados, nexo causal, se um trabalhador se afastou, né, da empresa, será que tem alguma relação relacionada ali, né, à atividade dele? Aí eu boto aqui o NETEP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, isso é um outro assunto, mas também é relacionado ao nexo causal. E aqui, pessoal, eu falo da hierarquia das medidas de controle. Pessoal, se tem uma coisa, né, que eu sempre falo, desde para quem me conhece, para quem é meu aluno, que eu sempre bato muito nisso na tecla, está relacionado à hierarquia das medidas de controle. A NR1 fala isso, a NR9 fala isso, a NR6 fala isso, o decreto 3048 fala isso. Todas as normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, ela frisa, ela fala, né, sobre a hierarquia das medidas de controle. E ninguém faz isso. Impressionante, pessoal. Então, assim, impressionante. Então, na minha experiência, as pessoas não seguem a hierarquia das medidas de controle.
As pessoas, elas tentam resolver o problema da forma mais fácil possível. E a forma mais fácil possível é dar um EPI para um trabalhador, né? As pessoas, né, para quem não sabe, a hierarquia das medidas de controles, você tem que trabalhar na fonte primeiro. Eu tenho que resolver o problema na fonte. Se eu não consigo, eu tenho que eliminar esse risco. Se eu não conseguir, um exemplo, eu tenho uma máquina ruidosa, né, que gera um ruído enorme. Eu tenho que eliminar esse ruído. Se eu não eliminar esse ruído, eu vou ter que diminuir esse ruído lá na fonte. Se eu não conseguir diminuir esse ruído lá na fonte, eu vou ter que diminuir esse ruído na trajetória. Então, eu vou vou enclausurar essa máquina, eu vou separar essa máquina, enfim. Depois disso, eu vou pegar medidas administrativas. Se tem um trabalhador que está mais exposto, né, trabalha mais perto dessa máquina do que o outro, eu vou tentar fazer com que esses trabalhadores eles tenham um rodízio, por exemplo, de vez de o cara ficar exposto 8 horas àquele risco, no caso que eu estou dando de exemplo, que é o ruído, esse trabalhador vai estar exposto somente 4 horas, porque vai ter um revezamento de trabalhadores ali. Então, assim, e por último, quando for constatada a inviabilidade técnica, aí sim entra o EPI. Mas a maioria das empresas, eu digo 95% das empresas, o que ela faz? O trabalhador entra, toma um EPI, esquece o resto. Esquece. E aí, pessoal, as empresas acham que simplesmente entregando um EPI para o trabalhador resolveu o problema. E eu falo isso, pessoal, enfim, com a minha experiência, é o que eu vejo. É o que eu vejo, né? Então, assim, as pessoas não seguem as medidas de controle e entregam um EPI para um trabalhador. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência de ter que usar um abafador de ruído, né, num ambiente totalmente ruidoso, exposto também ao calor, exposto a outros riscos, né, ainda mais agora nesse período de pandemia, que tem que trabalhar de máscara. Então, você deixa o trabalhador tipo um astronauta, isso incomoda muito. Enfim, essas proteções, elas incomodam. Eu sou técnico em química, eu tenho formação como técnico em química e eu trabalhei 5 anos como técnico em química. Pessoal, não sei se você já teve experiência. Vocês já experimentaram colocar aquela máscara de vapores orgânicos com filtro? Aquilo é muito ruim, pessoal. Aquilo é muito ruim. Aquilo incomodava. Aquilo ali era, enfim, sabe, é muito ruim você trabalhar com aquilo lá. Só que os colegas, os profissionais de segurança do trabalho já dão direto o EPI para o trabalhador. Isso é muito ruim. Então, as normas, elas estão batendo. O Ministério Público do Trabalho está batendo. Enfim, dizendo, olha só, hierarquia das medidas de controle. Hierarquia das medidas de controle. E se você der o EPI, não adianta também só dar um EPI, né? Você tem que cumprir o item 6.6.1 da NR6. Você tem que fiscalizar, você tem que trocar esse EPI periodicamente, você tem que treinar o trabalhador sobre o uso desse EPI, enfim, você tem que registrar. Pessoal, ninguém faz isso, pessoal. Ninguém faz isso. Além de não cumprir a hierarquia e dar o EPI, não cumpre o que a NR6 fala que são as obrigações do empregador, né, em relação ao EPI. E aí, pessoal, assim, com todo respeito, né, que eu falo, eu, como perito, eu não perdoo. Eu não perdoo essas questões. Então, assim, porque já não seguiu a hierarquia e você não cumpre a norma, enfim, é muito complicado isso. O colega aí, André, falou aí, né? Talvez, acho que é técnico em química, André. Você trabalhou como técnico em química também? Então. Sou técnico em química. Legal, legal, legal. Prazer. Depois licenciado em química. Você é o professor André, agora que eu estou vendo aqui, sim, sim. Não, show, show. Então, pessoal, essa a questão relacionada ao controle dos riscos. Beleza, pessoal? Vou prosseguir aqui. Estão indo aí? Acabaram as perguntas, eu estou seguindo. Beleza? Eu tenho até 9h30, não é isso, pessoal? Só para tirar para controlar o meu tempo.
eu vou... Ah, beleza. Eu vou tentar terminar um pouquinho antes para tirar dúvidas aí também do pessoal. Então, vou ser mais rápido aqui na minha apresentação. Bom, pessoal, um outro ponto que a norma traz é um plano de ação. Então, assim, isso não é novidade, então tem um sistema de gestão. A norma é um sistema de gestão. Ela diz que você tem que identificar os perigos, você tem que avaliar os riscos, você tem que controlar. Ah, Igor, eu não consigo controlar o risco, né, de forma... Eu não consigo resolver o problema agora. A norma fala, não, ok, tudo bem, né? Você não tem o dinheiro para resolver esse problema agora, você não tem o tempo para resolver esse problema agora, sem problemas isso daí, mas você vai ter que me apresentar o quê? Um cronograma. Quando é que você vai resolver esse problema? Você sabe que tem um problema para resolver. Me diz aí, quando você vai apresentar, quando que você vai resolver esse problema? A norma deixa você dizer quando vai resolver. E assim, pessoal, outro ponto que eu vou chamar aqui, isso já é desde o PPRA, a primeira coisa que um auditor fiscal do trabalho faz quando chega numa empresa, né, antes, quando fosse analisar o PPRA, era o cronograma. Porque eles, você disse aqui no cronograma que iria fazer avaliação de ruído no mês de setembro. Cadê os resultados? Ah, não fiz. Ah, você disse que ia fazer esse treinamento aqui em agosto. Cadê os registros desse treinamento? Ah, não fiz. Ué, mas peraí. Quem foi que elaborou esse cronograma? Foi você que elaborou? Foi. E você mesmo teve o poder de dizer quando ia fazer e não fez? Então, pessoal, é uma coisa séria, né? A gente está trabalhando, pessoal, com saúde e segurança de trabalhadores. Então, nós precisamos estar espertos em relação a isso. Então, nesse plano de ação, nós temos que fazer inspeções periódicas, né, para verificar se as condições manteve. Isso tem que estar no plano de ação. Como é que vai ser essa forma de acompanhamento? Isso vai ser feito... por exemplo, eu tenho um plano de ação. Esse plano de ação... A maioria das pessoas usa uma ferramenta que é consagrada, que é o 5W2H. Né? Vocês já devem conhecer o 5W2H. E aí, no 5W2H, você diz lá o que tem que ser feito, como você vai fazer, quanto custa, enfim. E isso daí, pessoal, você vai estabelecer isso através de um cronograma. Beleza. E aí, nesse 5W2H, você vai estipular essa forma de acompanhamento. Quando é que você vai revisar? Você vai ter que dizer, na verdade, quando é que você vai revisar se você cumpriu aquilo que você disse que ia fazer, naquele 5W2H. Então, é importante, vamos dizer assim, né, que vocês coloquem um cronograma que seja realmente executado. Né, que você coloque a realidade, que você acompanhe se esse cronograma que você colocou, a norma ela não dá mole, você tem que estabelece um cronograma e diz se aquilo que você disse que ia fazer, você está fazendo. Então, a norma ela está pegando tudo, pessoal. E aí, um outro ponto do plano de ação, ela fala da aferição dos resultados, que eu dividi aqui, né? Como é que é essa aferição dos resultados? Eu não controlei esse risco, né? Eu não tinha lá o cara exposto ao ruído e eu não botei lá um plano de manutenção da máquina para lubrificar a máquina, coisa e tal, com o intuito de diminuir esse ruído. E aí, pessoal, eu tenho que ver se aquilo que eu fiz foi eficiente para resolver aquele problema. Então, a norma fala, nesse plano de ação, você tem que dizer se o que você disse que ia fazer realmente resolveu. Você fez e se isso resolveu. Senão, você vai ter que, de novo, identificar o perigo, avaliar o risco e controlar de novo. Então, é um ciclo. A norma ela é baseada no PDCA, né? Uma ferramenta da qualidade, uma ferramenta largamente usada e é melhoria contínua, é um ciclo. Né? E um outro ponto, a norma fala a aferição dos resultados, ela fala de indicadores de desempenho. Na verdade, ela não fala de indicadores de desempenho, mas
uma aferição dos resultados pode ser feita por indicadores. Então, por exemplo, olha, eu tinha aqui determinado tipo de problema. Eu tinha tantos acidentes, né? Tantos acidentes ocorreram no ano de 2019. E aí, em 2020, ocorreram menos 10 acidentes. Poxa, eu preciso ter uma forma de acompanhar, um indicador, né, de acompanhar se eu estou melhorando ou se eu estou piorando, se o meu desempenho ele está sendo melhor ou pior ao longo da minha trajetória. Então, pessoal, eu tenho sempre que ver, né, como é que está o meu desempenho. Eu tenho que fazer isso através de indicadores. Beleza, pessoal? Isso aí no plano de ação. Até aqui tudo bem, pessoal? Se tiver pergunta, manda aí. Agora eu vou falar, tem 2 itens aqui, né, para falar. E esse item, ele é um dos itens mais importantes, mas nada mais é do que tudo que foi falado antes, né? Porque esse PGR, vamos dizer assim, ele pode ser resumido, ele pode ser organizado no quê? No inventário de riscos e no plano de ação. Então, a cobrança o mínimo do PGR eu tenho que ter o inventário de risco e eu tenho que ter um plano de ação. Esse inventário de risco, pessoal, ele vai levar em consideração a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos. Tudo o que está aqui, eu vou colocar nesse inventário de risco, que será uma planilha, que será um documento, enfim, que vai ser um software, isso vai estar no inventário de risco. Então, esse inventário de risco vai ser um resumão, né, dos riscos que a empresa tem. E o que é que tem que ter nesse inventário de risco? Ou tem que ter a caracterização dos processos da empresa. Então, eu preciso saber como é que essa empresa funciona, quais são os processos que ela tem, e eu vou precisar colocar isso no inventário de risco. Eu sou obrigado, é um requisito de uma norma. Se é um requisito de uma norma, eu devo, é obrigatório colocar. Então, eu preciso saber como é que funciona o processo. Como é que eu vou fazer isso? Através de um fluxograma, através de uma descrição, através de fotos, enfim. A norma ela não diz como tem que fazer, ela diz o que você deve ter, né? A caracterização do ambiente. Então, tem que chegar aqui, esse ambiente aqui, como é que é? É ventilação artificial, é ventilação natural, a iluminação natural, a iluminação artificial, quais são os equipamentos que tem aqui. Então, eu tenho que caracterizar o ambiente. Então, eu tenho que dizer, poxa, esse trabalhador aqui, ele trabalha no setor de solda. Como é que é esse ambiente aqui? Como é que é esse setor de solda, né? Que tipo de solda tem? É Oxport? Enfim, quantas soldas tem? Eu tenho que caracterizar esse ambiente. E eu tenho que caracterizar essa atividade. Mas veja que isso aqui eu já fiz na identificação dos perigos, através daquele formulário que eu sugeri, né, para vocês fazerem. Então, assim, eu tenho que colocar esses trabalhadores em grupos homogêneos de exposição. Eu posso fazer isso através de grupo homogêneo de exposição e colocar isso no inventário de risco. Eu tenho que dizer quais são os perigos e riscos, enfim. E eu tenho que usar também quais são os dados disponíveis. Poxa, a empresa já está há 20 anos funcionando. Quais são os dados das medições anteriores, dos PPRAs anteriores? Quais são as informações em relação a acidentes que teve anteriormente? Isso vai me ajudar a elaborar esse inventário de risco. Então, o inventário de risco é uma compilação, né, de tudo que foi falado, né? Da identificação dos perigos, da avaliação dos riscos, do controle, enfim. E aí, pessoal, por último, para a gente cumprir aqui o nosso plano aqui, né, da palestra em relação ao tempo, a norma fala também da questão relacionada aos acidentes, os acidentes que já ocorreram. Então, assim, a gente está trabalhando com prevenção, nós somos prevencionistas,
né? Mas se já houve um acidente, nós podemos aprender com esses acidentes. Nosso objetivo é que os acidentes não ocorram, né? Mas se já houve, o que deu de errado ali, né, para que aquele acidente ocorresse? Então, quando eu estudo isso, eu consigo, de certa forma, prever, né, os gargalos que teve para aquele acidente acontecer. Então, eu vejo as causas daquele acidente e aí eu começo a colocar o quê? Barreiras. Poxa, o acidente aconteceu por conta disso daqui. Então, eu tenho que criar aqui uma forma de evitar que isso aconteça. Então, analisar o acidente, analisar os acidentes passados é uma forma também de prevenção, né? Para futuros acidentes. Acidentes já aconteceu, é muito ruim isso. Então, pessoal, existem diversas técnicas de análise dos acidentes, né? A mais usada que eu uso, né, que eu ensino para os meus alunos, é o diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe, diagrama de Chicago, é tudo a mesma coisa, né, com nomes diferentes. Então, é uma ferramenta muito utilizada. E a norma fala, né, que você tem que olhar as atividades que estavam acontecendo, o ambiente de trabalho, né, que aquele acidente aconteceu, outros fatores relacionados, né, fatores pessoais, né, se o trabalhador estava com algum problema de alcoolismo, estava com algum problema em casa, enfim, a situação geradora, os materiais utilizados, como é que era organizado esse ambiente, a organização do trabalho, a organização da empresa, enfim, isso são fatores que têm que ser levados em consideração quando ocorre acidente. Além disso, pessoal, isso é quando ocorre o acidente. Antes de acontecer o acidente também, eu tenho que avaliar os cenários. Então, eu identifiquei as atividades, poxa, eu preciso organizar aquela atividade de uma forma que eu consiga enxergar se alguma coisa sair daquilo que foi planejado, se alguma coisa sair do controle, qual é o dano que aquela atividade pode causar. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou avaliando cenários. O acidente não aconteceu. Um trabalhador trabalha com um reator, né? Qual é a chance desse reator explodir? E aí você vai tentando lá os cenários. Para esse reator explodir, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer aquilo outro. E aí você, avaliando os cenários, você consegue também colocar barreiras, né, para que esse acidente não ocorra. Você tem que colocar um plano de abandono, né? Se tiver algum acidente, você já tem que dizer como é que vai ser feito esse plano de abandono, como é que vai ser feita a questão dos primeiros socorros, enfim. Então, pessoal, o PGR, né, vocês estão vendo aí um slide agora cheio, e isso não é tudo. O PGR, ele simplesmente é o tudo da saúde e segurança do trabalho. É um programa de gestão de saúde e segurança do trabalho. Ele vai pegar o risco físico, químico, biológico, acidente, ergonômico, e ele precisa estar estruturado, ele precisa estar organizado. Então, eu entendo, dentro da minha experiência, que o PGR ele não é um documento só. Na verdade, ele é um documento que vai chamar diversos outros documentos. Quem trabalha com sistema de gestão, né, ISO 9001, 17025, que é laboratório químico, sabe que a organização, né, desses documentos, a estrutura dele parte de um manual. Então, eu diria que o PGR seria um manual da qualidade, né? Por exemplo. E aí, a partir desse manual, vai chamar diversos outros documentos. Então vai ter um procedimento operacional para primeiros socorros, um procedimento operacional para plano de abandono, um procedimento operacional para, enfim, análise de acidente. Então, pessoal, é um negócio muito, muito grande. Então, quem trabalha, eu não sei o perfil aqui dos colegas que estão ouvindo essa palestra, né? Se são só estudantes, se são estudantes ou se já são técnicos de segurança. Se vocês não conheciam esse tema, eu alerto a vocês. É isso que vai mandar na saúde e segurança do trabalho daqui para frente. Esquece PPRA, esquece outros documentos, estude a NR1, mas muito, muito, muito aprofundado, para entender como é que vai funcionar
as questões de saúde e segurança do trabalho. São 9h20, cumpri aqui, pessoal, o meu cronograma que eu estava pensando. Eu estou abrindo aí 10 minutinhos aí, ou até mais, se for necessário, para que vocês possam contribuir, colocar as dúvidas de vocês. Fiquem à disposição aí. Tá bom, pessoal? Eu acho que, da minha parte, o que eu tinha para falar hoje foi falado. É um assunto que tem muitas coisas, né, para ser abordadas, mas eu tentei pegar aqui o principal, dar uma visão geral para vocês. Então, Cássia, fique à vontade aí para comandar agora. Igor, quanta informação, que riqueza de informações, quanta responsabilidade, né? E quanto conhecimento tem envolvido só nesse slide que você mostrou agora por último. Enorme, né? Enorme. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que os participantes coloquem suas questões, se quiserem abrir o microfone, abrir a câmera, o momento é agora, tá, gente? Vamos aproveitar porque a oportunidade foi muito boa. Uma perguntinha aí para você, Igor. Como você está acompanhando o chat, eu vou deixar com você, tudo bem? Ótimo. Eu vou... Não sei se o Gilson abriu a câmera ali. Eu vou ver aqui a pergunta da Quinoan. O cronograma do plano de ação tem que estar no PGR como evidência de uma ação que será realizada? Então, o cronograma do plano de ação, que não é aquilo, você identificou os perigos, você avaliou, né, esse risco, e você vai dizer como é que você vai resolver esse problema. E esse cronograma ele vai ter que sim estar no PGR, né, como uma evidência de ação, e você vai dizer, ó, eu consigo resolver esse problema agora, eu consigo resolver esse problema depois. Você falou muito de análise ergonômica do trabalho, por exemplo. E aí, nessa caracterização da avaliação de risco, eu vou dizer, poxa, isso realmente é minha prioridade? A minha prioridade é fazer, né? Enfim, não, pode soar até mal. O que é prioridade para mim? A matriz de risco vai me dizer. A prioridade é eu fazer uma análise ergonômica do trabalho e resolver o problema de ergonomia ou resolver o problema do cara morrer ou não, né, no trabalho à altura. Aonde eu vou investir primeiro? E aí, esse cronograma ele tem que estar baseado nessa matriz de risco. Os problemas maiores têm que ser resolvidos primeiro, né? Os problemas menores depois. Aí você vai montando esse cronograma, né? Para, como é que eu posso dizer? Para você fazer as suas ações também baseado no que a empresa, né, te disponibilizar. Enfim. Gilson, quer falar, Gilson? Bom, primeiramente, queria agradecer, né, para não perder aqui a oportunidade, que eu espero que todo mundo que esteja aí nos acompanhando façam suas perguntas, né, o tema é muito rico, né, você brilhantemente aí apresentou, como você bem disse, aquilo que é o principal e seria bom, né, que as pessoas não ficassem com medo, porque o principal, na realidade, acaba sendo tudo, né? Como a Cássia também lembrou, né, Cássia? Quer dizer, é um slide que a gente tem que evoluir em cada balãozinho desse que está no slide, e que cada balãozinho desse é praticamente uma disciplina do curso de segurança do trabalho, né? A gente consegue juntar, fazer um conjunto, né? E criar uma disciplina. E o que é bacana, né, Igor, é que as exigências normativas, elas continuam as mesmas. A forma de apresentação, né? Se eu tiver equivocado, você me corrija, mas eu acho que ficou muito claro isso para quem acompanhou a tua palestra, que a forma de apresentação para os órgãos fiscalizadores que teve uma nova, que foi aperfeiçoada, né? Em vez da gente fazer um monte de documento separado, como algumas pessoas perguntaram a respeito da análise econômica do trabalho, por exemplo, na realidade agora vai estar tudo dentro, né? Tudo é um mesmo documento, né? E que esse documento ele precisa, enfim, ser estruturado de uma forma que o próprio técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho eles não se percam nesse documento. Então isso também é um outro desafio, né? É ter o conhecimento global de tudo que precisa e não se perder, né? Que eu estou querendo apenas aqui relembrar aquilo que você falou a respeito do cronograma, né? Não adianta a gente fazer um ótimo programa de gerenciamento de risco se a gente não conseguir organizar
dentro de um cronograma que seja factível, porque caso a empresa tenha uma visita inesperada ou uma denúncia inesperada, o profissional de segurança vai ficar completamente vendido. Olha, você me apresentou um documento bacana e essas ações que foram programadas aqui, que ainda não foram executadas, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, para quem está na palestra, que ainda é aluno, né, seja do técnico, de graduação, de pós, é importante aí uma dedicação ainda maior, né, no conhecimento, para que o desafio fora da classe, fora na vida profissional, ele seja apenas de organizar o conhecimento e não de ter que adquirir o conhecimento junto com todas essas tribulações que virão no momento de organizar o PGR. Perfeito, Gilson. Perfeita colocação. Pessoal, ficou dúvida não, pessoal? Pode perguntar aí. Tema rico desse, como o Gilson falou, é tudo. É o curso todo. Cada caixinha dessa daqui que eu estou apresentando tem uma disciplina, né, do curso de diversas horas, enfim. O PGR, na verdade, ele é o tudo agora da segurança do trabalho. E aí vocês fiquem à vontade aí para perguntar, pessoal. Fiquei feliz aqui, que eu acabei de ver aqui que o Flamengo ganhou de 3-0. Então já fico mais feliz aqui para o término da palestra. Fiquem à vontade. Isso aí, Rafael. Obrigado aí, pessoal, que está dizendo aí, né? Parabenizando, agradeço. Pô, Edson, não sei quem fez os gols, não, Edson. Já é demais aqui. Eu estou só vendo aqui a parte do resultado. Isso aí, Rafael, tem que cair em cima da NR1, e a NR1 ela só é a estrutura, porque na verdade tem que cair em cima de tudo agora, né? Como eu falei, a NR1 ela chama todas as normas, ela chama a NR10, ela chama a NR12, a NR15, a NR16, a NR17, e aí ela chama tudo. Vamos lá, a Ana, como um colaborador denuncia uma empresa que não cumpre com essa gestão de risco? Boa pergunta, Bruno. Ana, então, existe alguns mecanismos, né, para você fazer essa denúncia. Existe a Secretaria do Trabalho, que tem as suas representações. Eu trabalhei em Resende, a gente tinha um contato muito bom com o pessoal aí que fica em Volta Redonda, e eles tinham como é que eu posso dizer? Eles tinham uma sede, né, e eles tinham um plantão. Se eu não me engano, toda quarta-feira, esses auditores fiscais de trabalho, pelo menos um, ficava disponível para denúncias. Mas, agora, com a minha experiência, como eu falei, os auditores fiscais de trabalho eles estão sobrecarregados, são poucos para muitas coisas que precisam ser resolvidas. O que eu vejo que funciona mesmo, e esses pegam no pé, Ministério Público do Trabalho. Quer denunciar bonito? Ministério Público do Trabalho. E eu não sei como é que funciona, acho que isso pode ser feito até pelo site deles. E quando eles entram, é difícil eles saírem da empresa, porque a denúncia é de uma coisa, eles vão lá ver outra coisa. Então, eu falo isso porque eu já fiz consultoria para empresas que tinham problema com o Ministério Público do Trabalho. Você resolve um, eles vê o outro. Então, assim, eles são realmente chatos, né, com essa questão. E é isso. Queria acrescentar, Igor, fica à vontade, se você me permitir, é que essa questão de denúncia é sempre muito delicada, né? Para a gente que é da área de segurança, muitas vezes o profissional fica preocupado de ficar, enfim, agarrado, né, em questões judiciais. Então, para evitar esse tipo de situação, é importante que tudo seja documentado. O Igor comentou sobre isso na nossa palestra, né? Deixar tudo documentado, tudo registrado, para que, caso a empresa tenha algum tipo de notificação, ela tem que esclarecer alguma coisa, o profissional ele está isento de responsabilidade, né? Porque uma coisa que é importante comentar é que nós, profissionais de segurança, precisamos apresentar, né, as soluções para os problemas relacionados à saúde e segurança do trabalho nas empresas. Mas os empresários, enfim,
o corpo gestor das organizações é que vão, enfim, decidir se vão cumprir com aquelas determinações naquele tempo que o profissional comentou que seria o ideal, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é que se alguém for fazer essa denúncia, que ele tente, junto ao próprio SESB, tente junto à CIPA, buscar um entendimento, um consenso, né, para poder não extrapolar os muros das organizações, porque a partir do momento que extrapola, como o Igor bem falou, a empresa ela vai ter um carimbo nela ali, vai ter uma tatuagem ali, para que as instituições, as organizações que fazem enfim, as fiscalizações, elas não vão esquecer dessa empresa tão cedo, vai ficar ali meio que não... Né, com certeza. Assim, vai ficar ali tatuado ali que aquela empresa precisa ser visitada mais vezes, porque é a empresa que negligencia a legislação trabalhista. Mas para os trabalhadores, eles podem também ser motivo de perseguições. Então, no momento de fazer esse tipo de acusação, é importante que qualquer trabalhador que faça essa denúncia, que ele realmente esteja bem documentado, porque caso ele seja alvo de perseguições, ele possa também procurar a justiça para que ele também seja protegido e que ele também tenha seus direitos preservados. Perfeito, Gilson, perfeito. Pessoal, fique à vontade para perturbar, para perguntar. Tô com ciúme aqui, o Edson ontem, vocês encheram o Edson de pergunta, coisa e tal. Eu falei, pô, já vi, deixei um tempo disponível. Eu falei, o pessoal vai perguntar bastante, né? Tema relevante. Fiquem à vontade aí, pessoal. Se não tiver pergunta também, avisa. E aí eu acho que está dentro do tempo aí, 9h32. Mas eu estou aqui disponível, tá, pessoal? Igor, você também fez uma palestra perfeita, né? Acho que foi muito esclarecedora. De repente, as pessoas que participaram da palestra já tiveram suas dúvidas esclarecidas, né? Apesar que você realmente abordou, como você bem falou, né? Acho que o principal, né? Pelo menos uns 80%, 90% do tema foi contemplado na palestra, né? Acho que foi acima da média aí na questão do desenvolvimento do conteúdo, né? Até pela sua experiência de professor, né? Também a sua experiência profissional ajuda muito, né? A tocar em assuntos que são complicados e consegue traduzir para uma linguagem mais de melhor entendimento. Obrigado, Gilson. De nada, camarada. E fica a critério da Cássia aí, né? Se não houver mais dúvidas. Só para registrar aqui, Gilson, eu estou deixando aqui na tela aí, vocês devem estar vendo meu e-mail, né? E meu telefone, vocês fiquem à vontade aí para salvar, se tiver alguma dúvida depois, né? E a gente tenta ajudar aí na medida do possível. Cássia, fica à vontade aí para falar. E depois eu só queria só me despedir do pessoal, né? Eu não sei se esse momento é agora ou se é depois. Você fique à vontade. A única coisa que eu tenho para dizer, né, para dizer em nome do Campus Resende, é mais uma vez te agradecer, mais uma vez agradecer aos participantes, às participantes, professor André, professor Gilson, com as suas contribuições. E a palavra fica com você, então. As palavras finais são suas e depois, então, nós encerramos. Até breve. Pessoal, motivo de muita alegria estar com vocês aqui, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse campus. Enfim, eu queria agradecer aí o convite, agradecer a todos os participantes, né, que contribuíram, que participaram, isso é muito importante. Agradecer a todos, pessoal, e novamente falar que eu estou disponível aí, tá aí os meus contatos. E mão na massa aí, pessoal. Vamos pegar a NR1, dissecar ela. E temos muito trabalho a fazer. Um abraço a todos. Valeu, Igão. Obrigado. Um abraço a todos aí. Falou, pessoal. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Eu não sei se eu vou parar de apresentar aqui. Pronto.
Isso, o professor André pode parar a gravação, se desejar. Tá bom, Cássia. Estava esperando aqui a finalização. Grande abraço, Igor. Prazer conhecer. Gilson, saudade de você, hein? Tá bem, Prazer, camarada. André. Tamo junto. Prazer. Vamos marcar um Qualquer dia para dia. tomar um café. Isso, Valeu. Um café remoto. Na próxima semana acadêmica, eu quero estar aí no campus aí para participar da resenha com os amigos depois. Isso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Oba! É isso aí. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Se cuidem.